Prezados colegas que compõem esta mesa de trabalhos, meu caríssimo amigo professor Glauco Gumerato Ramos, a quem devo aqui o convite para que aqui estivesse presente, lhes falar alguma coisa sobre o contraditório. Queridos amigos, colegas da Associação Brasileira de Direito Processual, do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, os nossos colegas da Revista Brasileira de Direito Processual, o nosso caríssimo colega presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção de Jundiaí, a quem agradeço as referências elogiosas e as saudações. Prezados e prezadas colegas e colegas acadêmicos, estagiários, advogados que estão presentes nesse colóquio aqui no auditório, nos prestigiando, nós vamos aqui falar sobre o contraditório na Constituição e no novo Código de Processo Civil. Nós principiamos aqui lembrando que a nossa Constituição de 1988, no artigo 5º, à semelhança do que ocorre com as modernas constituições mais recentes do mundo inteiro, elenca um rol muito extenso de direitos e garantias fundamentais. E dentre esse extenso rol de direitos e garantias fundamentais, nós encontramos lá no inciso 54 o seguinte preceito: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E no inciso seguinte, no inciso 55, o enunciado que prevê que aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório. Na realidade, esses dois incisos não estão próximos um segundo o outro por acaso. O que esses incisos estão indicando, primeiro, que devido processo legal, contraditório, evidentemente ampla defesa, são garantias fundamentais, mas dentro da principiologia normativa do devido processo legal, essas duas garantias, contraditório e ampla defesa, ali estão inseridos. E aí nós temos que lembrar que não é apenas nesse artigo 5º que nós vamos encontrar normas processuais na Constituição. Nós vamos encontrar normas processuais ao longo de todo o texto constitucional, exemplo, a norma do artigo 93, prescrevendo que as decisões jurisdicionais devem ser públicas e fundamentadas. Então nós temos aí, no texto da Constituição, uma série de normas que dizem respeito ao processo. A partir daí, surgiu no México, e aqui no Brasil vem sendo estudado também, passou pelo Uruguai, pelo professor Eduardo Couturi, uma preocupação com o processo constitucional, que está próximo do garantismo processual, que é objeto de estudos nesse colóquio. O que vem a ser esse processo constitucional? O processo constitucional não é uma disciplina isolada da ciência do direito. O processo constitucional deve ser visto como aquela metodologia por meio da qual são examinadas as normas constitucionais que dizem respeito ao processo. Então, essa consideração do processo constitucional, isso é objeto do meu estudo, particularmente lá do programa de pós-graduação em Direito, da PUC Minas Gerais, da qual sou o coordenador adjunto. Isso, então, é uma preocupação e vem sendo objeto de minhas pesquisas e de meus estudos. O novo Código de Processo Civil deu particular atenção a essas normas fundamentais do processo, e não poderia ser de forma contrária, porque nós estamos aqui desde a Constituição de 1988, a trancos e barrancos, tentando construir o Estado democrático de direito. E uma das marcas indeléveis do Estado democrático de direito vem a ser justamente o respeito aos direitos e garantias fundamentais. Aliás, o Estado democrático de direito tem 3 características. Primeira, todo poder emana do povo. Segunda característica é o respeito aos direitos e garantias fundamentais. E a terceira característica, a participação
participação do povo na resolução dos problemas que afligem a sociedade e o Estado. Quando nós falamos em participação, este é um princípio, é a participação política no processo. Esta participação política se traduz exatamente como contraditório, que é o objeto da nossa exposição. Mas o novo Código de Processo Civil, aliás, segundo a comissão de juristas que elaborou o seu anteprojeto, foi a primeira preocupação, é fazer uma sintonia fina das normas do processo com as normas constitucionais. E é exatamente por isso que o novo Código, ele inicia seu texto logo no livro 1, título único da sua parte geral, capítulo 1, inicia com o enunciado normativo do seu artigo 1º, recomendando aos seus aplicadores a interpretação do texto do Código em conformidade com as normas fundamentais postas na Constituição relativas ao processo. Daí, então, que esse livro 1, título único, se refere às normas fundamentais do processo civil. Dentro dessa sistematização, o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 7º, e tratando dessas normas fundamentais do processo, recomenda aos juízes brasileiros zelar pelo efetivo contraditório. Enquanto a Constituição, no artigo 5º, conforme li para as senhoras e os senhores, no inciso 54, recomenda seja assegurado aos litigantes em qualquer processo a garantia do contraditório, o novo Código de Processo Civil adjetiva esse contraditório. Então, recomenda aos juízes que zelem pelo efetivo contraditório. Bem, as palavras não são colocadas nos textos de lei de forma inútil. Vejam bem, o professor Nery Júnior fez referência aqui à ampla defesa e citou um exemplo. Nós vamos encontrar nos códigos de processo civil estrangeiros, mesmo na Constituição italiana, por exemplo, vamos encontrar referência à defesa como garantia fundamental. Aqui no Brasil, a Constituição adjetivou, colocou ampla defesa. Então, não é qualquer defesa. Ele citou aqui um exemplo. O professor Nery Júnior citou isso. Olha, em um processo administrativo disciplinar, se está sendo imputado a um servidor público, né, de extrema simplicidade, um porteiro, por exemplo, né, alguma transgressão, não se pode apenas dar a palavra e permitir que ele se defenda. Aí, se isso acontecesse, estaria sendo possibilitada a essa pessoa defesa, mas não ampla defesa. A ampla defesa vai exigir que esteja presente também, para empreender e concretizar essa defesa, um advogado. Se o advogado não estiver presente, efetivamente que esta pessoa, parte do processo administrativo, terá defesa, mas não ampla defesa. Então eu estou focalizando isso, aproveitando as palavras do professor Nery Júnior, justamente porque aqui o Código está recomendando efetivo contraditório. Então nós precisamos saber, né, evidentemente, o que vem a ser esse efetivo contraditório. Aliás, esse é um outro problema da atualidade, da questão de comunicação normativa. Os legisladores elaboram as leis, intrometem nos textos legislativos palavras, expressões que não têm sentido científico algum, porque não são recepcionados pela ciência, e aí os intérpretes têm que dar sentido a isso. Por outro lado, também, muitas vezes, os legisladores, acertadamente, colocam nos textos legislativos expressões corretas sob o ponto de vista técnico, científico, e os intérpretes realmente não atentam para isto, né? Então, está havendo um problema sério aqui no Brasil de comunicação normativa. Então, vamos tentar verificar o que vem a ser esse efetivo contraditório que o juiz está obrigado, por força de recomendação do Código, a zelar todas as vezes que dirigir um processo. Então, os intérpretes e aplicadores da Constituição e do Código de Processo Civil terão, primeiramente, que entender que, no rol das garantias fundamentais do povo, a observância do devido processo legal está baseada em vigas mestras. Essas vigas mestras são
as principais, o contraditório, a ampla defesa e a motivação das decisões jurisdicionais centrada na reserva legal. Esta reserva legal significa observância das normas que compõem o ordenamento jurídico. Então, nessa linha de considerações, quando na atualidade se fala nesse qualificado efetivo contraditório, o que se quer dizer é que este contraditório ele não pode ser mais aquele contraditório de antanho, aquele contraditório do passado, aquele contraditório, né, que foi concebido, por exemplo, lá na Alemanha, na fase do processualismo científico, o contraditório que significava apenas ciência bilateral e contrariedade dos atos e termos do processo e a possibilidade que as partes tinham de contrariá-los. Então, o contraditório simplesmente era um dizer e contradizer. O autor ajuiza a ação, apresenta a sua pretensão via petição inicial ao judiciário, dá-se vista ou é citado o réu responde, em seguida o autor novamente vai se pronunciar com a sua réplica sobre a defesa que o réu apresentou. Se documentos forem juntados posteriormente, a vista sobre esses documentos é concedida, então o processo, dentro dessa linha de contraditório, seria apenas um dizer e um contradizer. Uma espécie de ping-pong, né, entre autor e réu, e o juiz, mero espectador, assistindo a isso tudo, e poderia ser muitas vezes que o juiz não atentasse para nada das questões que haviam sido trazidas e argumentos pelo autor e réu nos seus arrazoados, e o juiz poderia decidir com uma decisão surpresa que não tivesse qualquer ligação com esse ping-pong, esse dizer e esse contradizer. Então, era um contraditório segundo o qual as partes falavam, não sabiam se estavam sendo ouvidas, e o juiz, por sua vez, não ouvia também aquilo que as partes estavam dizendo no processo. Efetivamente, né, isso não é o efetivo contraditório. Então, esse efetivo contraditório deve ser compreendido técnica e cientificamente como garantia de participação positiva, permanente, segura e concreta das partes no desenvolvimento do processo em suas fases lógicas e atos, a fim de que as partes, em igualdade de condições, possam influenciar em todos os elementos e discussões sobre quaisquer questões de fato e de direito que surjam no debate que é realizado no processo nas diversas etapas de seu itinerário. Ou seja, as partes têm que influenciar nesse debate, no convencimento do juiz, em todas as questões fáticas e de direito que potencialmente possam ser importantes para a solução decisória jurisdicional que vai ser adotada no final do processo. Então, efetivo contraditório deve proporcionar às partes participação intensa no processo, de sorte a lhes transmitir o sentimento e, melhor dizendo, a certeza de que participaram ao lado do juiz, ou do Estado juiz, da construção da solução decisória formalizada na sentença. Então, o contraditório significa a possibilidade de as partes influírem eficazmente na decisão e as partes, juntas com o juiz, construírem aquele pronunciamento decisório como resultado democrático da participação delas no processo. Aliás, nos Estados Unidos, há uma tendência para se substituir a expressão contraditório por participação, dentro da ideia de devido processo legal, já que o contraditório, apesar de ser uma expressão já com tradição dentro da ciência do direito, né, integrante do devido processo legal, mas semanticamente essa expressão contraditório, ela não traduz na realidade o que ela deve ser no âmbito de um processo democrático, na concepção principiológica de Estado democrático de direito. E o juiz? Apesar de o juiz não ser um contraditor, porque não há quem diga o contrário, o juiz não é contraditor,
o juiz não vai participar diretamente do contraditório, daí porque a recomendação do artigo 7º é para que o juiz zele pelo efetivo contraditório. Então o juiz não é o contraditor na dinâmica do processo, mas é preciso que essa recomendação que lhe faz o artigo 7º do novo Código, como aqui estou destacando, seja bem entendido. Então, zelar pelo contraditório significa que o juiz deve observar e fazer observar ele próprio o contraditório, que é a fórmula ou meio técnico de assegurar a comunicação ou a concretização do princípio da participação democrática das partes no processo. Aliás, essa participação democrática das partes é princípio político que vem da concepção de Estado democrático de direito. Com isso, o juiz terá de assegurar todas as possibilidades às partes de que elas possam, evidentemente, influenciar eficazmente na construção do pronunciamento jurisdicional decisório que vai ser ali dado neste processo. Nessa ótica, então, eu tenho observado nos escritos modestos que publiquei a necessidade de o contraditório se concretizar em forma entrelaçada com a garantia da fundamentação das decisões jurisdicionais, de sorte que o contraditório possa ser a fonte geradora das bases argumentativas acerca das questões de fato e de direito que estão sendo debatidas no processo. Então é preciso que esse contraditório seja observado pelo juiz, de modo que as bases argumentativas das partes possam ficar entrelaçadas com a motivação ou a justificação que o juiz vai dar na decisão que proferirá no processo, de modo que assim esse contraditório seja observado eficazmente, porque de nada adianta o debate entre as partes se esse debate não conseguir influenciar o convencimento do julgador. Daí porque o mesmo Código, entre as normas fundamentais, proíbe ao juiz a decisão surpresa, a chamada decisão de terça via, lá do direito italiano, porque pode ser que as partes debaterem exaustivamente, né, e o juiz, no momento que vai proferir a sua sentença, na fase decisória do processo, resolve decidir com base em questões ou em teses que não foram objeto do debate. Eu costumo dar um exemplo nesse sentido. O autor ajuiza a ação, narra as questões de fato e sustenta que a solução do caso será dada pela aplicação das normas do Código Civil de 1916, o Código revogado, porque os fatos objeto da discussão no processo ocorreram na vigência do Código de 16. Vem o réu e aceita os fatos, aceita aqueles fatos, não há controvérsia sobre os fatos, porém sustenta outras consequências jurídicas. Não, os fatos são realmente esses, porém a solução será dada com a aplicação das normas do Código Civil de 2002, porque os fatos não ocorreram na vigência do Código de 16, ou ocorreram, mas se projetam na vigência do Código de 2002. O juiz simplesmente leu, né, a petição inicial, a tese jurídica do autor é Código de 1916, bom, a tese jurídica do réu é Código de 2002, o juiz, não, eu entendo que eu conseguirei solucionar as questões de fato com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e sentencia. Para que serviu esse contraditório? Esse contraditório não serviu para nada. O Código, então, atento a isso, proíbe a decisão surpresa. Atenção, o juiz está percebendo, o juiz leu atentamente a tese jurídica do autor, a tese jurídica do réu, e percebeu que, na ótica dele, a solução do caso exigirá outra tese jurídica, simplesmente o juiz, atenção, as partes, vislumbra-se a possibilidade de, em tese, solucionar-se o código, solucionar o caso com a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, ele volta ao debate, permitindo que as partes possam interferir, porque a partir desse momento, as partes não, o juiz, atenção, não,
norma do Código de Defesa do Consumidor, isso não foi debatido e não poderão essas normas ser tidas por essas e essas razões. Isto é contraditório. O juiz está zelando pelo contraditório a partir do momento em que o juiz percebeu que talvez pudesse solucionar o caso de forma contrária às teses das partes, porém, está submetendo a apreciação das partes ao debate a tese que ele, juiz, sem que isso seja pré-julgamento, pudesse ser considerada no caso concreto. Isto é efetivo contraditório. Então, essas normas fundamentais do processo, que estão aí nesse livro 1 do Código de Processo Civil, estão interligadas. Quando nós falamos em contraditório, nós estamos falando também em proibição de decisão surpresa. Quando nós falamos em contraditório, não é qualquer contraditório, nós estamos falando em efetivo contraditório, estamos falando também na recomendação do artigo 6º, que trata da cooperação, no sentido de que essa cooperação seja entendida como comparticipação, possibilidade de as partes influenciarem eficazmente no resultado decisório do processo. Então, essa ideia de repercussão direta do contraditório na fundamentação das sentenças, ela é acolhida pelos processualistas mais atuais em seus estudos e publicações. Esses estudos atualíssimos do processo sustentam que a decisão do juiz deve ser entendida como o resultado final da contraposição dialética travada entre as partes no processo, que é o contraditório, sendo essenciais para que haja motivação da sentença as argumentações desenvolvidas pelas partes em torno das questões fáticas e jurídicas discutidas no processo e assim haja a construção em conjunto do resultado decisório e assim possa o juiz individualizar as questões de fato e de direito e selecionar dentro do ordenamento jurídico quais são efetivamente as normas jurídicas adequadas à solução do caso concreto. Em face disso, eu também tenho sustentado aí nos meus modestos escritos que, na realidade, instaura-se nessa dinâmica procedimental o que eu qualifico de quadrinômio estrutural do contraditório. No passado, né, esse contraditório era visto como binômio, dizer contra dizer. Depois, a ciência do direito processual avançou e esse contraditório passou a ser visto como trinômio, porque havia a fala do autor, depois o desdizer do réu e o juiz, e teria que permitir esse diálogo para viabilizar o contraditório. Baseado nisso, eu então estendi, ao invés de binômio, ao invés de trinômio, eu concebi então, a partir daí, o chamado quadrinômio estrutural do contraditório, significando o seguinte, que essa estruturação do contraditório se dá com os seguintes elementos: informação, reação, diálogo e influência, como resultado lógico-formal da correlação da garantia do contraditório com a garantia da fundamentação das decisões jurisdicionais. Porque o que eu estou sustentando é que efetivo contraditório significa entrelaçar, correlacionar o contraditório com a fundamentação, de modo que contraditório e fundamentação fossem irmãos siameses, andassem de mãos dadas, andassem juntos. Então, esse quadrinômio estrutural significa que o efetivo contraditório, no enunciado normativo do artigo 7º do novo Código, garante, primeiro, regular informação às partes dos atos processuais e a oportunidade a cada uma delas de poder se manifestar e contrariar e impugnar os atos da parte contrária, ou seja, reagir. Por isso, o quadrinômio é informação, depois reação. Ora, diante dessa contraposição dialética, o juiz, como diretor do processo, tem que manter e preservar e estabelecer o diálogo entre elas, de modo, então, que o juiz possa permitir que esse debate, através do diálogo, as partes, então, influenciem a decisão que será proferida. E, nesse sentido, então, os sujeitos do processo construam esta solução
em conjunto. Então, se assim for entendido o efetivo contraditório, ter-se-á, então, por meio disso, a possibilidade de se alargar ao máximo as faculdades e meios de atuação das partes no processo na defesa de seus interesses e teses, e isso naturalmente impondo o juiz de manter um diálogo construtivo com as partes dentro de um cenário em que o juiz não se limita apenas a ouvir e as partes não se limitam a falar, apenas sem saber se estão sendo ouvidas pelo juiz. Mas é um cenário dialético de debate, de diálogo, por meio do qual juiz e partes sujeitos do processo em comunicação de via dupla juntos vão construir a solução do caso que originou o processo. Recentemente, no meu estado de Minas Gerais, mais precisamente em novembro de 2015, foi realizado o Congresso da Magistratura e do Ministério Público daquele estado. Congresso da Magistratura e do Ministério Público de Minas Gerais sobre o novo CPC. Esse congresso foi realizado na cidade histórica de Tiradentes. E tive a oportunidade de expor um tema relacionado com o que está sendo apresentado agora, normas fundamentais do processo. E ao discorrer sobre as normas fundamentais do processo, eu apresentei essas ideias ao Congresso dos Magistrados e dos membros do Ministério Público de Minas Gerais, ao qual estou me referindo. E terminado o Congresso, foi editada, à semelhança do que vai acontecer aqui, a Carta de Jundiaí, foi editada a Carta de Tiradentes, como resultado do Congresso. Essa Carta de Tiradentes, redigida pelos congressistas que participaram do evento, essa carta apresentou 16 enunciados sobre a parte geral do novo Código e 15 enunciados sobre a parte especial. E eu fiquei muito feliz, fiquei satisfeito, porque dentre os enunciados da parte geral, surgiu o enunciado número 7, que eu vou ler para os participantes aqui do colóquio. E me deixou feliz porque esse enunciado número 7 foi exatamente a aceitação dessas ideias que lá expus e que aqui estou repetindo para as colegas e os colegas. Então, este enunciado número 7. A cooperação constante do artigo 6º do novo Código de Processo Civil, porque a cooperação tem que ser vista como contraditório também, deve ser entendida como coparticipação que se liga ao contraditório estruturado nos elementos informação, reação, diálogo e influência na construção da decisão. Então, considerando que eu sou o último expositor da parte da manhã e considerando o tempo que me foi destinado, eu até, prestigiando aqui o nosso querido coordenador, vou encerrar antes do tempo, agradecendo, né, a obsequiosa atenção que me foi concedida e esperando que, assim como aconteceu lá no Congresso de Tiradentes, em que consegui, com a exposição das minhas ideias, influenciar na construção desse enunciado, essa ideia de quadrinômio estrutural do contraditório, como efetivo contraditório que o juiz deve observar e zelar, esperando que essas ideias também possam ser objeto de reflexão por todos vocês. Muito obrigado aí pela atenção.